Fala pessoal, tudo certo? Vamos falar do BROF11, né? O BRPR Corporate Office. Ele é um fundo imobiliário de laje corporativa, né? Vamos utilizar um relatório que acabou de sair. Desde já ele dá algumas notícias, né? Alguns highlights aqui positivos para a gente, né? Um deles é a entrada do BROF11 no IFIX, né, o que é positivo para a liquidez do fundo, para colocar o fundo no radar dos analistas, tá? Rendimento mensal ele pagou 54 centavos por cota, o que dá um dividend yield anualizado de 9,8%. É um dividendo alto, tá? Maior ali que a média do mercado, um dividendo alto para um fundo de tijolo de laje corporativa. A taxa de ocupação, né, bem abaixo ali da vacância, né, em geral, das outras lajes do mercado e da região, né, geográfica em que o BROF tem seus ativos. A gente já vai ver quantos ativos o fundo tem e aonde ficam esses ativos, tá? Outra coisa importante também, isso é bem importante, né, no momento atual, onde os juros ainda estão altos, que ele não possui nenhum tipo de endividamento, tá? Então ele não tem ali necessidade de emitir, né, novas emissões ou de rolar dívida. Ele, né, esse risco de alavancagem está afastado no caso do BROF11, tá? Então aqui a gente tem aquela foto tradicional, né, dos fundos que dá uma boa várias informações, né, importantes aqui para a gente. Desde já, né, o que chama a nossa atenção aqui é o valor patrimonial por cota, está em R$ 106,25, e o valor de mercado está em R$ 66,33, né, portanto um desconto aí bastante relevante, né, sendo negociado, né, seu valor patrimonial de 62,4%, né, isso explica também por que de um dividend yield tão alto, né, então, né, chama a nossa atenção de cara esse desconto bastante relevante, né? Então, o número de investidores, 7.540, né? Ele é um fundo que começou relativamente novo, então entrando no IFIX, entrando no radar, esse número também precisa crescer aí para poder fechar esse gap aqui e diminuir pelo menos, né, o desconto relacionado à liquidez do fundo, né? Como a gente já falou, 54 centavos por cota, dividendo analisado de 9,8, ele tem dado um retorno negativo, né, no ano e nos últimos 12 meses. O fundo possui aí 2 imóveis apenas, né, um fundo ainda relativamente pequeno, uma área bruta locável de pouco mais de 91 mil metros quadrados, uma vacância física de 5%, né, como eu falei, abaixo da média do mercado onde eles estão inseridos, que a gente já vai ver, e abaixo, né, da vacância geral dos outros fundos imobiliários de laje corporativa. Então, o prazo de vencimento dos contratos também bem maior que a média, né, de 7,3. A gente já vai ver um dos motivos é que ele tem contrato atípico em um de seus imóveis. Então aqui a gente, continuando, né, as informações aqui mais gerais, ele, né, é um fundo relativamente novo que teve o seu início ali em 5 de abril de 2023, né, então relativamente novo não, ele é bem novo mesmo. É, Fez apenas uma emissão, o administrador BTG Pactual, taxa de administração e escrituração de 0,15, taxa de consultoria de 0,90. Uma notícia boa é que ele não tem taxa de performance, tá certo? E em relação a essas taxas aqui, ele também traz uma notícia relevante para a gente. Com a entrada do IFIX, né, como ele entrou no IFIX, né, o valor de todas essas taxas que a gente comentou, ele passa a ser o valor de mercado do fundo, né? E como a gente viu aqui em cima, o valor de mercado do fundo está bem abaixo do que o valor patrimonial. Então, isso vai se refletir, né, no valor das taxas que a gente tem que pagar enquanto cotistas. E segundo ele, né, todo esse desconto aí vai ser equivalente a mais ou menos 37%, tá? Sobre o valor da cota e valor patrimonial, o que pode ter um aumento potencial ali de aproximadamente 3 centavos por cota nos dividendos, né? O desconto ali está em R$ 39,92, né, em termos absolutos de desconto. Então, um desconto bastante alto e ainda vai ter esse impacto positivo, né? Entrando no IFIX e, né, as taxas, ao invés de serem cobradas sobre o valor patrimonial, serão cobradas sobre o valor de mercado, tá certo? Então, a gente, né, reforça que ele é um fundo de laje corporativa, né, não é multimercado, multiestratégia, que está muito na moda. Ele é realmente um fundo de laje corporativa, que algumas informações, né, sobre
a consultoria, né, que é a própria BRPR, né, que é uma empresa da né, BR Properties, que presta essa consultoria, baita experiência aqui, né, baita conhecimento do mercado imobiliário, tá? Então, aqui passando, né, para as idiosincrasias do fundo, a gente vê que um dos ativos, né, que é o Passeio Corporate, que fica no Rio de Janeiro, foi para um patamar ali de ocupação de 94,6%, celebrando ali mais uma alocação de 154, né, metros quadrados de área locável numa área de varejo. E, né, em relação ao Águas Claras, que é o outro ativo do fundo, né, ele informa a renovação do contrato com a Vale do edifício Águas Claras. Esse contrato é um contrato atípico, né, que ele vai se manter assim até 19 de abril de 2025, porém depois disso, né, eles já celebraram um novo contrato que passa a valer a partir do dia 20, vai até 19 de abril de 2030, porém ele se torna um contrato típico, tá? Ele vai deixar de ser um contrato atípico, né, que foi na modalidade Build to Suit, para se tornar um contrato típico, imóvel 100% ocupado pela Vale, tá? Aqui ele dá algumas atualizações da parte técnica, sendo que duas delas, né, estão sendo custeadas pelo antigo proprietário do fundo, né, que é a BR Properties empresa, não tendo custo adicional para os cotistas, tá? Em relação a Águas Claras, não há ali nenhuma atualização. Aqui o resultado do fundo, né? O fundo tem uma reserva de lucro ainda aí relevante. Teve um resultado, né, maior do que foi distribuído, isso é positivo. E aqui uma pequena situação contábil, que a partir desse mês, né, o novo entendimento do administrador, as receitas provisionadas de locação da Vale serão contabilizadas na linha de ajuste antes do lucro, né? Dessa forma, o lucro já refletirá ali o valor efetivo dos aluguéis recebidos no mês de competência. Tem uma questão aqui que a Vale ela faz o pagamento, né, postecipado, que ele vai informar aqui mais embaixo aqui para a gente, em relação, não é muito comum isso, né? Como ele informa aqui para a gente, né, o contrato da Vale, né, ele prevê um pagamento anual pós-antecipado, né? Então ele primeiro ele usa, depois ele paga, e com isso, né, essa linearidade que geralmente tem os fundos imobiliários, o gestor ele recebe uma quantia relevante em um único mês, né, de todo o contrato relativo àquele ano, tá? Em relação a rendimentos distribuídos, está aqui, né, um breve histórico aqui recente do fundo, e o fundo estima aqui que ele vai conseguir manter, né, um patamar de distribuição em torno de 60 centavos, mas isso aqui não é uma obrigação, apenas uma estimativa, tá? Em termos de rentabilidade, né, ele tem deixado a desejar, não tem conseguido ganhar nem do CDI nem do IFIX, ainda, né, é um volume relativamente baixo, embora o número de investidores tenha aumentado, entrando no IFIX, a tendência é que o volume também cresça, né? O fundo está com um patrimônio, né, de mais de 1 bi já de patrimônio, segundo a avaliação dos seus ativos, não tem dívida, né? E aqui a gente chega, né, na parte do portfólio do fundo, né, dando mais detalhe. O Passeio Corporate fica no Rio de Janeiro, o Águas Claras em Minas Gerais, né? 100% de participação dos ativos, né? Águas Claras está com ocupação de 100%, né? Todo locado para Vale, e o Passeio Corporate uma ocupação de 94,42%, tá? O que sendo que a ABL do Passeio Corporate é bem maior também, tá? Então, aqui em relação à alocação por ativo, né, o Passeio Corporate corresponde ali por quase 90 e Águas Claras com 10. A alocação por indexador ele está bem dividido entre IPCA e GPM, uma pequena parte ali em IPC, 3%. Tá, aí possui uma relativa diversificação aqui entre os seus segmentos, né? A gente vê que o setor financeiro aqui tem uma presença forte, principalmente, né, no Passeio Corporate, que a gente sabe que, né, esses 10,3 aqui responde pela Vale, e os outros são participações pequenas e diversas em relação tanto ao segmento como aos inquilinos, né? Sendo a Caixa tem uma presença relevante, né? O Passeio Corporate, a Stone também, né, empresa ali de maquininha de cartão. Vale também tem, né, obviamente,
uma receita relevante, outras grandes empresas aqui que alugam esse espaço, tá? Em relação à composição dos contratos, fica mais ou menos também nessa divisão de 90-10, né? Como eu já falei lá em cima para vocês, né? O build-to-suit da Vale, ele vai passar a ser um contrato típico, mas por enquanto ainda com, né, uma duration ali de todos os contratos, né? Um prazo médio dos contratos bastante acima da média do que é normal para um fundo de laje corporativa, né? Vencimentos também, né, alongados e de acordo com o que a gente viu da média dos contratos. Aqui, dando mais detalhe aqui, chegando no final em relação aos ativos do fundo, né? Tá aí a foto relativa do Passeio Corporate, fica no centro do Rio de Janeiro, ocupação, né, grande, prazo de vencimento também grande, né? O fundo possui certificação LED Gold and Shell Develop, o que é uma das melhores certificações, é um ativo AAA, isso é raro aqui no Rio de Janeiro. Enfim, ganhou alguns prêmios aqui imobiliário, perto do metrô, perto do aeroporto, é realmente bem localizado, e aqui ele destaca, né, que apenas 14,46%, dos 4,2 milhões de estoque de ativos corporativos, né, monitorados no mercado do Rio de Janeiro, apenas 14,46 são edifícios, né, classificados como AAA, e o Passeio Corporate é um deles, tá? E aqui o segundo ativo do fundo, né, que vale a pena a gente falar porque são poucos, 100% de ocupação da Vale, vencimento ali médio de 6,8, fica em Nova Lima, Minas Gerais, né, todo locado para Vale, também tem certificação LED, né, Silver Core Shell Developer, uma certificação um pouco abaixo, mas ainda assim uma certificação boa, tá? E eles estão otimistas aqui para essa região, tá, pessoal? Então aqui algumas entrevistas do gestor. Se você ainda não viu, assista, dê uma olhada no relatório gerencial, né? E passa a ficar no nosso radar. Valeu, não deixe de se inscrever no canal e grande abraço.